O programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre a energia nuclear. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios com muito prazer a doutora professora Marlúcia Freitas Santiago. Ela é graduada em Física pela UFC, mestre em Engenharia e Tecnologia Nuclear pela USP e doutora em Geociências e Recursos Minerais e Hidrologia pela USP. Atualmente é professora associada 2 da USC. Outro convidado é o professor Dr. Alfredo Nelson Cerejo. Ele é doutor em Física pela Universidade de Osnabrück, professor titular da Universidade Estadual do Ceará e vice-coordenador de Física da UES. O outro convidado é o Dr. José Pontes Moreira, ele é engenheiro químico com pós-graduação em energia nuclear, membro da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. Talvez você não saiba, mas 1,64% de energia elétrica usada em todo o Brasil vem de 2 usinas nucleares em funcionamento no país. A Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, em Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro, que reúne as usinas de Angra 1 e 2 e possui potencial de produção de cerca de 2.000 megawatts. Isso corresponde a 40% do consumo de um estado como o Rio de Janeiro. Agora, nós queremos saber o seguinte, energia nuclear vai dizimar a humanidade no lugar do apocalipse? É a primeira pergunta que eu vou fazer. Vou começar ali com a doutora Marlúcia Freitas Santiago. Dizimar, diria que é um processo extremamente drástico que não acredito. A energia nuclear, embora tenha grandes possibilidades de interferência negativa na vida das pessoas que são usuários, ela é uma contribuição extremamente importante. Isso porque o crescimento populacional é quase exponencial e a gente tem uma necessidade cada vez maior de energia. Então, fica quase imprescindível a gente deixar esse tipo de modalidade de energia e restringir para outras. Então, a gente tem uma necessidade de qualquer tipo de energia. Por outro lado, ela traz danos, como quase todo processo pode trazer. É um processo muito diferente, um processo especial. Quando a produção é feita sem nenhum dano, sem nenhum imprevisto, ela realmente é bastante limpa. Mas ela requer um processo muito cuidadoso, um processo de um acompanhamento extremamente particular, porque quando o acidente acontece, é um acidente muito grave. Ok. Doutor Alfredo Nelson Cerejo. Eu concordo com a Marlúcia da importância da energia nuclear. Nós não vamos, naturalmente, aqui no Brasil, nós vamos continuar na produção de energia nuclear e no mundo como um todo. Eu acho que o programa nuclear não vai recuar, tá certo? Porque, confirmando o que ela falou, a demanda de energia nuclear no mundo está aumentando. Apesar das nossas condições aqui no Brasil, por o Brasil ser um país continental, as nossas vocações regionais, as nossas produções de energia nuclear, produção de energia hidroelétrica, esse pouquinho de nuclear e, naturalmente, alguma produção de energia eólica, né? Eólica, solar, térmica, aí, mas nós vamos prescindir ainda
ainda de energia nuclear, porque a demanda é sempre crescente. Ok. Dr. José Pontes Moreira. Antes eu gostaria de agradecer o convite, né, e cumprimentar todos os telespectadores. E esse agradecimento tem um sentido pessoal também, pelo fato de que esse assunto ligado à energia nuclear parece um mistério, uma coisa escondida. E a nossa intenção dentro da Comissão Nacional de Energia Nuclear é exatamente o oposto, é fazer com que a população cada vez mais se integre com relação ao que seja a energia nuclear, como que ela funciona, para que, através do conhecimento, ela tenha mais tranquilidade com relação ao uso. O que eu diria à sua pergunta com relação a essa coisa drástica que a professora Marluce falou, eu acho que a sobrevivência nossa depende muito da energia nuclear. E que se existe alguma coisa que no século passado foi descoberto e que está sendo empregado em tão pouco tempo com produção tão grande de energia, comparado com outros métodos de produção de energia, eu acho que é a solução mais viável que nós temos para que o planeta sobreviva, para que nós não venhamos a sucumbir pelo lixo, por exemplo, pelo lixo natural, pelo número de sacos plásticos que são jogados no mar, pela falta de água potável que pode destruir o planeta e as usinas ficarem lá, íntegras. E outras destruições que o planeta sofre por não ter ações racionais. O que eu posso dizer, e acho que a população vai concordar, é que o uso da energia nuclear é um uso racional, é um uso inteligente, é um uso que exige conhecimento científico, que exige preparo, que exige segurança. E outros, não é? O fogo, por exemplo, que é uma coisa milenar, e que o homem convive há milhões de anos, que ele tem o conhecimento do fogo, ele leva para dentro da sua casa e os acidentes continuam a destruir o planeta. Se nós formos comparar em termos de danos, o que o fogo hoje, com tanto tempo de convivência, e o homem parece acreditar que já sabe tudo sobre o fogo. Pensa que não tem mais nada o que aprender com relação ao fogo. E não consegue dominar um incêndio que destrói uma floresta, e que está todos os anos sendo noticiário, que vem do mundo todo ajuda tentando apagar essa tragédia do fogo. A energia nuclear em 50 anos está aí. Teve um acidente recente no Japão que provou que é seguro. Porque apenas uma unidade de 5 usinas que foi afetado por uma tragédia que foi uma tragédia natural, um terremoto seguido de um tsunami, uma coisa drástica que outras usinas que não nucleares foram destruídas, que foram contaminações devido a outros fatores de indústria química que ninguém nem toca sequer no assunto. Parece que o problema era só nuclear. É verdade. E na verdade, a gente sabe que não é. Né? No aspecto nuclear, parece estar em ordem, mas a gente sabe que existem danos, a gente sabe que não existe nenhuma forma que seja 100% segura em coisa alguma do que se conheça em termos de atividade humana. Isso por uma questão simples de definição de risco, que é uma qualidade da ação, e que você não pode, de forma nenhuma, apagar. Então, toda e qualquer ação humana está implicitamente ligada ao risco. E como a gente trabalha com perigo, que é a exposição ao risco, e você tenta, na verdade, diminuir essa exposição, a segurança, por ser o contrário de perigo, seria uma tentativa de impedir essa exposição aos riscos. E é o que a gente faz numa usina nuclear. Certo. Doutora Marlúcia, vamos entender aqui o que é a energia nuclear. Aqui, eu pesquisando, encontrei o seguinte, que a energia nuclear nada mais é do que uma força que une as partículas integrantes do núcleo do átomo, os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons, que não têm carga. Por isso, ela é inerente a todos os átomos. A obtenção dessa energia, entretanto, depende de uma reação. Quando o núcleo é quebrado, essa energia é liberada na forma do calor. E os reatores nucleares, essa reação é controlada e o calor é usado para girar turbinas que geram energia elétrica. Aí falando sobre o que ele comentou aqui sobre o Japão, aconteceu no dia 11 de março, naquele dia o terremoto de 9 graus na escala Richter, nas proximidades daquela carga, foi que deu esse pequeno acidente e que liberou para a atmosfera, né, algum gás radioativo, né, e que
gerou esse temor mundial. Então, nós precisamos ter medo da energia nuclear. A energia nuclear é uma coisa muito calculada, muito bem estudada e muito bem separada. A gente precisa ter medo dessa energia? Eu acho que foi muito bem comentado aqui, que qualquer processo tem, vejamos, um perigo, os seus riscos, né? Tem um perigo inerente. E é um perigo que, muitas vezes, se a gente comparar com as catástrofes por outros processos, percentualmente ele é muito menor. E o reator mesmo, ele é exatamente o reator que faz a produção, né, dessa energia, ele é exatamente essa definição que foi dada aí, né? Quando se faz uma quebra de um átomo de urânio, né, nessa quebra, ele se parte em partículas, em outros elementos, e fica uma quantidade de calor que vai exatamente colocar em movimento a turbina. Por isso que a usina nuclear, ela chama-se usina nuclear em vez de usina térmica, é que o combustível de uma usina nuclear é o núcleo que se parte. O combustível, por exemplo, de uma usina térmica é uma queima de um combustível fóssil qualquer. Então, esses sistemas são extremamente controlados. Só em catástrofes como essa, que é um tsunami, é algo muito, muito raro de acontecer. Porque o reator mesmo, a gente pode dizer que o núcleo é como uma bomba atômica, mas é a bomba atômica controlada. Existem processos naturais extremamente eficientes que, na hora que você tem um acidente que não seja tão drástico como um tsunami, você consegue parar do núcleo se quebrar e, com isso, você para a geração de calor e explosões e lançamento de materiais que a gente não precisa deles, precisa só do calor. E esse calor é tirado, esse calor que é gerado é tirado através de um sistema muito adequado que vai colocar em funcionamento as turbinas. Eu queria colocar aqui o doutor Alfredo na conversa, porque a gente sabe razoavelmente onde existem no planeta essas placas tectônicas. A gente sabe mais ou menos onde tem terremoto e onde tem tsunami, né? Essas usinas, elas teriam que estar, não teriam que estar num lugar completamente afastado dessa possibilidade, não do planeta Terra, que a gente já conhece um pouco sobre ele, doutor? Claro, deveria ser. E no Japão, eles foram bem escolhidos com relação a terremoto. Só que eles erraram num detalhe do tsunami. Você viu que os reatores resistiram ao terremoto. Tá certo? Isso. O terremoto. Agora, a sua primeira pergunta, só uma correçãozinha aqui, com relação à pergunta da Marlúcia que você fez. Você começou dizendo que a energia é a força entre partículas. Energia é energia, força é força. São conceitos físicos. Certo? São coisas diferentes. Sim. Agora, um grande atrativo da energia nuclear é o seguinte, é que na produção de queima para produção de calor, para gerar energia elétrica e outras modalidades de energia, nas reações químicas, o jogo energético aí é questão de EVs, electronvolts. E o grande atrativo da usina nuclear é que na reação nuclear o jogo é em MeVs, milhões de electronvolts. É uma quantidade muito grande de energia. Tá certo? Então, esse é um dos grandes atrativos. Você vê que um quilo de urânio 235, 1 quilo, ele é muito denso, é uma coisa muito pequena. Ele corresponde, considerando um aproveitamento de 30% na produção de energia elétrica desse quilo de urânio, ele vai corresponder a 2.500 toneladas de carvão. Isso é uma das maiores bandeiras da produção de energia nuclear. Tá certo? Agora, que a área onde deve ser escolhido para a implantação de uma usina nuclear deve ser muito criteriosa. Tá certo? Os japoneses têm muita tecnologia, são inteligentes, mas eles esqueceram do tsunami. E foi
a causa principal desse problema gerado lá em Fukushima, né? Fukushima, é isso. Ok, eu vou pedir aqui um pequeno intervalo no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre energia nuclear. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. O programa Universidade Viva hoje está conversando sobre energia nuclear. Queria colocar aqui o Dr. José Pontes Moreira na conversa. Vou perguntar o seguinte: no Brasil nós temos essas usinas lá no Rio de Janeiro. A gente sabe que lá no Japão eles têm um certo treinamento, inclusive eles evacuaram uma área muito grande, né, depois que houve o acidente, né? Mas aqui nós estamos preparados para um acidente nuclear aqui no Rio de Janeiro. A gente pode, se acontecer alguma coisa de vazamento, nós vamos chegar e vamos correr e vamos salvar a população? Nós estamos treinados mesmo para isso? Essa é uma pergunta muito importante e, ao mesmo tempo, muito difícil de ser respondida de forma precisa. Se você está realmente preparado ou não para uma circunstância que você não sabe qual é. Em se tratando de segurança, prevenção sempre é a maior fatia que deve ser estudado e aplicado em qualquer circunstância, seja ela qual for. Acho que o entendimento, principalmente, assim, a compreensão do que seja segurança, eu acho até mais importante como resposta do que realmente a garantia de que nós estamos realmente seguros ou estamos realmente preparados para qualquer circunstância. E essa definição de segurança, eu tenho uma definição que eu utilizo, porque eu considero até hoje a melhor definição que eu conheço, é o contrário de perigo. Isso é, tem dois extremos, segurança numa ponta e perigo na outra. Quando você se afasta de um, se aproxima do outro automaticamente. Então, quanto mais a gente se afasta do perigo, mais a gente se aproxima da segurança. E o inverso, quanto mais você se afasta da segurança, é porque você se aproxima do perigo. E no meio de tudo isso, existem os riscos, que é aquilo que eu falei, uma qualidade da ação da qual você não pode fugir, você não pode fazer absolutamente nada. O risco é inalterado, o risco não tem como você reduzir, o risco não tem como você eliminar, como muitos acreditam, né? Você pode eliminar o perigo, mas o risco não pode. Tentar eliminar o perigo, na verdade, seria ter uma segurança absoluta. A questão de você estar preparado, a dificuldade que se tem de dar essa resposta é porque as situações ocorrem sempre em emergência. E emergência é uma palavra, na nossa língua portuguesa, até de certa forma romântica, porque ela tem um significado de nascimento, assim, uma coisa que emerge, como o nascimento do sol, alguma coisa até que eu acho que poderia ser considerada uma coisa positiva. E as situações de emergências, elas são caracterizadas por carências. Quando você não tem carência, você não tem uma situação de emergência. E essas carências estão montadas num tripé, que é o recurso material que você precisa ter, o recurso humano que você precisa dispor, e o mais difícil é tempo. Tempo para ação, tempo de resposta, tempo para você tomar alguma atitude. Com relação a você ter recursos materiais, você consegue resolver, você consegue estocar, você consegue adquirir ou inventar ou ter equipamentos para proteção, ou seja lá o que for necessário em termos materiais. Em termos humanos, você pode instruir, preparar, treinar, fazer uma série de experimentos de comportamento, de atitudes, de planos de emergência, de atitudes de fuga. Quer dizer, existem muitas possibilidades de você treinar as pessoas. Mas o tempo é o X da questão. Como tratar com o tempo numa situação de emergência, se você não pode nem aumentar, estendê-lo, nem reduzi-lo? E nem pode estocar, você não pode fazer absolutamente nada. Então, só existe
uma solução para se reduzir o problema do tempo, que é o prévio planejamento, é prevenir, é você ter a prevenção, você ter atitudes preventivas, né, já previstas em planos que nós chamamos de emergência, e que você coloca todas as ações possíveis no papel e você tenta colocar isso na prática através de simulações, em que você se aproxima ao máximo possível. Vez ou outra você vê um noticiário, a usina de Angra vai realizar o seu plano anual de emergência. Esse plano anual de emergência é esse plano previsto. Qual é o objetivo? Aparecem alguns personagens, geralmente de grupos tipo Greenpeace, por exemplo, que talvez possam até estar bem intencionados, eu não vou fazer um julgamento, mas atrapalham porque acham que podem criar situações inesperadas. E se tivesse um acidente de carro e alguém fosse quebrar uma perna no meio da estrada? E cria essas situações de possível emergência fictícia, como se fossem de verdade, e diga, não estão preparados, porque não tiveram nenhuma atitude. Um plano de emergência, quando colocado em prática, é tudo previsto milimetricamente, não pode fugir absolutamente a nada do que foi previsto, como se fosse um teatro mesmo. E tudo já foi previsto, qual era o tempo que era necessário para tomar essa atitude. E você testar na prática, através de uma simulação, se é possível ou não você cumprir aquilo que previu. Agora, a gente sabe também o seguinte, que por melhor que seja o plano de emergência, no dia que acontecer um acidente realmente, nada do que se treinou, entre aspas, né? Ou que se previu em simulação, vai acontecer do mesmo jeito. Ou pode se encaixar naquela situação, né? Muito provavelmente vai ser coisa completamente diferente. Só que isso não torna inútil a simulação. Porque a simulação, ela, de certa forma, prepara o espírito das pessoas para o inesperado. Ok. Doutora Marlúcia, a gente vê todo dia no noticiário, né, aquela preocupação, que o conhecimento humano é uma coisa, nós professores queremos divulgar o conhecimento. Então, o conhecimento, o domínio dessa tecnologia que a humanidade tem, mas e tem alguns países que dizem, não, o fulano, o Beltrano, o Saddam Hussein não poderia, né, e lá da Arábia não poderia, outro não poderia. E esse conhecimento não está aberto, não, as pessoas, qualquer cientista do mundo inteiro não pode ter acesso a ele e construir a sua bomba. E por que uns podem e outros não podem? Como é que funciona isso? Acho que a primeira informação interessante que é o seguinte, é que a construção disso tudo requer muito conhecimento e um financiamento extremamente alto. A partir do combustível, é preciso ter urânio. Nós temos aqui, né? Urânio. Agora, até retirar esse urânio lá de Itatiaia, né? Separá-lo, né? Que ele vem como fosfato, vem com outros minerais. Depois, enriquecê-lo, porque quando se tem urânio na rocha normal, a maioria desse urânio é um tipo que chama urânio 238. Mas o urânio que é excelente para os reatores é o urânio 235, que tem uma quantidade muito pequena em relação ao 238. Então, esse enriquecimento é o processo que nós estamos constantemente vendo na televisão. O Irã está enriquecendo urânio. Isso. É exatamente transformando, através de um processo especial de fracionamento, transformando aquele urânio que tem um percentual pequeno de urânio 235 em urânio com percentual maior. Então, isso já implica em financiamentos extremamente altos. A outra, a própria construção do reator. Então, isso minimiza muito. E eu acho mesmo que um reator é um tipo de uma usina que, em princípio, qualquer país pode ter, né? Porque ninguém vai fazer uma usina para jogar lá fora, para transformá-la numa bomba, porque é muito caro para se fazer isso. É verdade. O que é que o senhor acha, doutor Alfredo? Você acha que nós, os humanos, vamos um dia abandonar as armas e usar toda a tecnologia e todo o conhecimento para fazer o bem do próprio ser humano? Ou nós vamos continuar perseguindo a construção com essa tecnologia para
ofender e dominar, o forte dominar o mais fraco e ganhar o poder sobre o rebanho? Esse quadro atual, nós vamos continuar com ele por muito tempo. Agora, com relação à energia nuclear, a cada dia que se passa, nós vamos, inclusive a partir desse acidente do Japão, nós vão surgir agora novos reatores com maior segurança, uma nova geração de reatores com maior segurança. Mas nós não vamos engavetar esse plano de energia nuclear. Agora, nós vamos construir os outros, as outras Angras que já estavam previsto aqui no Brasil? Atualmente está prevista mais uma. Agora fala-se na instalação de outras usinas em outros locais no Brasil. Aqui no Ceará seria um local bom para uma usina nuclear? Eu acredito que sim, porque é o seguinte, o transporte de energia também é muito caro, tá certo? Você vê, a gente produz energia elétrica em Itaipu para abastecer São Paulo. Isso realmente é caro, tá certo? Nós hoje temos aqui no Ceará uma produção de energia elétrica lá numa termoelétrica, no Pecém. Mas nós estamos importando gás e nós temos aí um navio cisterna no porto de Pecém, onde a Petrobras está pagando um aluguel caríssimo para exatamente pegar esse gás que chega e jogar para uma termoelétrica. Então, isso tudo é muito caro, certo? Agora, o Brasil tem dimensões continentais. O país me preocupa também a situação do Amazonas. No Amazonas, nós não podemos instalar energia eólica, porque são poucos ventos. Nós não podemos instalar energia solar, porque produzir lá energia solar, porque nós temos muitas nuvens, tá certo? E todas as cidades ribeirinhas lá do Amazonas, todas as cidades do Amazonas praticamente, são abastecidas com óleo diesel. Se você viajar pelo Amazonas, você vai ver dezenas de barcaças indo e voltando com toneladas de óleo diesel, tá certo? Então, eu não sei, se nós falarmos um dia numa instalação de energia elétrica no Amazonas, isso vai ser um escândalo muito grande. Mas me preocupa a situação do Amazonas, que é uma região que está se desenvolvendo. Manaus já tem acima de 2 milhões de habitantes e a demanda de energia é cada vez maior. Eu acho que... E caberia uma usina nuclear no Amazonas? Recompensaria financeiramente um projeto dessa monta? Eu acho que no futuro vai acontecer. No futuro, não sei. O que é que o senhor acha, professor? Eu responderia o seguinte, eu acho que a tendência, né, e eu espero que isso o mais breve possível aconteça, é que o número de usinas, mini usinas nucleares, a tecnologia chega a esse ponto em que você tenha uma usina dentro do seu condomínio. Todos os condomínios, por uma questão de necessidade, produzem a própria energia que consome. A energia solar não seria mais barata não nos condomínios? Pelo menos para abastecer durante um verão imenso que não chove de jeito nenhum? Olha, a pesquisa eu acho que não deve parar nunca, em todas as formas não convencionais de produção de energia. A gente fala muito em eólica, a gente fala muito em solar, em outras formas não convencionais, de usar a energia das marés também, que a gente tem essa possibilidade, isso é já comprovado que é muito possível de você aproveitar a energia das ondas do mar para a produção de energia elétrica. E outras tantas aí que são boas em termos de não poluir, não serem limpas, né, e práticas, né? A energia solar, no Nordeste, ela tem a praticidade clara do sol, da terra do sol, e é uma coisa viável, sim, para aquecimento d'água, para pequenas formas de utilização de energia. Mas, no que se refere a equipamentos, no que se refere à indústria, no que se refere ao uso de energia mais pesada, em equipamentos como uma máquina de lavar roupa, por exemplo. Ele não consegue funcionar. Aí você precisaria ter uma forma de armazenamento dessa energia que viabilizasse economicamente
a produção. E a energia do vento não dá? Também, a eólica também. A Veja que eólica nós temos, aqui nós temos um parque eólico, que é um experimento que comprova de que produz energia. Agora, olha a extensão praias, de um pequeno parque, de pequena produção de energia, olha a área que esse parque ocupa para essa pequena produção. E um detalhe aqui, com licença aqui, só um detalhe. Você vê, agora nós estamos no mês de... Vencemos agora abril, estamos entrando em maio. Semana passada, praticamente, esses aerogeradores todos estavam parados. Completamente parados. Uma região em desenvolvimento, que cada dia quer implantar mais fábricas e fábricas e mais fábricas, a demanda é maior, nós não podemos ficar esperando. Na minha opinião, o Brasil tem que otimizar a sua rede de produção de energia elétrica e otimizar no sentido de procurar as várias vocações locais, mas a eólica vai dar sua contribuição, a solar também, mas não é só isso, a demanda é muito grande. É por isso que construímos essas grandes usinas hidrelétricas, e isso também não modifica o sistema da natureza, não, na sua opinião? Sim, modifica, pois é, ela causa algum dano. Você vê, aonde o homem está, ele degrada o meio ambiente, tá certo? Agora, essa produção de energia de hidrelétrica, você vê, de Itaipu vai para São Paulo, de Paulo Afonso vem para cá. Esse transporte de energia é dispendioso também, gasta energia para você transportar essa energia para cá. Entendeu? Então, o que eu vejo no caso de uma usina nuclear é uma coisa que seria produção local. O senhor acredita, como aqui o doutor José Pontes falou, que cada condomínio possa ter uma energia? Não sei, isso é difícil, mas isso é um futuro muito longe ainda. Mas o seguinte, tem um professor... um pesquisador nosso aqui, o professor Expedito Parente, ele está nessa linha de produção de biodiesel. Verdade. Pequenas usinas locais para implantação no Amazonas, por exemplo. Já foi procurado por prefeituras dessas cidades lá do Amazonas para a produção de pequenas unidades. Mas isso para consumir o que? O que é o insumo? Aí seria as oleaginosas. Mas que não tem nenhuma plantação intensiva. É tudo nativo. Aí o problema está nessa produção de insumos da bioenergia. Da bioenergia. Ok, eu vou pedir mais um intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre energia nuclear. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. O programa Universidade Viva, hoje está falando sobre energia nuclear. Queria colocar aqui a professora doutora Marlúcia na conversa. Professora, a gente poderia dizer que a energia é o poder supremo de Deus e que sem energia nada existiria no universo? Tem uma equação famosíssima, acho que mesmo para quem não faz física, que é uma equação que fica ao lado da foto de Einstein, que tem E é igual a mc2, que massa se transforma em energia e energia se transforma em massa. Ou seja, a energia e a massa é esse mundo que a gente convive, ele passa a ser tudo, né? Ela consegue, uma vez que se transforma em várias formas, então ela cobre tudo que o universo existe.
E vamos falar didaticamente como foi que o homem chegou à conclusão de que a energia nuclear poderia ser usada em benefício da humanidade. A energia nuclear, ela aparece antes das reações desse tipo, uma reação que quebra um átomo e libera energia. Ela aparece quando alguns materiais emitem partículas, que são os materiais radioativos. E o pessoal observou, isso tem um pouco mais de 100 anos, que essas partículas que saem do núcleo, né, que saem dos átomos, que saem com bastante energia, elas podem auxiliar, por exemplo, elas são muito úteis na medicina, né? Quando a medicina nuclear usa, né, para pacientes que têm diversos tipos de problemas, tanto para tratamento quanto para diagnóstico. Então, não é somente a energia, essa que vem do núcleo, não é somente para a geração de energia elétrica, mas ela tem outras formas, outras aplicações. Certo. Eu queria falar aqui com o doutor Alfredo. Alfredo, o senhor acha que, por exemplo, que a gente tem muita dificuldade de produzir energia nuclear, exatamente pelos custos, mas se os países investissem mais em energia nuclear, isso mais tarde não compensaria e do que fazer, por exemplo, grande investimento para construir uma energia hidrelétrica que depois a capacidade dela se tornaria insuficiente e depois não teria mais, o mundo inteiro não tem como produzir essa energia toda. E se o mundo produzisse a energia nuclear em locais seguros, com toda a segurança, isso mais tarde talvez a humanidade não tivesse um certo equilíbrio, pudesse usar mais a energia nuclear do que essa pequena percentagem e que ela usa em alguns países como o Brasil? Olha, a produção de energia elétrica a partir da energia nuclear, ele tem um gargalo. Tá certo? Esse gargalo é no enriquecimento, essa tecnologia de um reator nuclear. Então, como o Marlúcia falou anteriormente, a amostra de urânio tirada da jazida, ela vem impura e depois se transforma se limpa, se transforma tudo em óxido de urânio, e o óxido de urânio tem vários, porque o urânio se apresenta na natureza de várias formas também. Então, sendo que o urânio 235, que é o mais procurado para a produção de energia, é que vai dar uma reação nuclear que vai ser melhor para a produção de energia, é o urânio 235, né? Então, uma amostra, nós vamos ter somente 0,7% de urânio 235. Aí nós temos que fazer esse enriquecimento. Esse enriquecimento é pegar a sua amostra e separar, colocando somente o 235. Então, isso elimina uma porção muito grande da amostra e para ficar somente com o urânio 235. Esse é o grande gargalo, que é um processo que nem todos os países dominam, tá certo? Precisa uma certa tecnologia. Essa tecnologia naturalmente... E que quem domina não quer socializar, não quer ajudar outro país para que esse outro país tenha condição também de dominar essa tecnologia e ajudar, porque parece que é um planeta... Alguém já disse o seguinte, que entre países não existe amizade, existe interesses. Mas existem interesses, tá certo? Existe interesse. Então, há sempre às vezes existe transferência de energia, transferência de tecnologia, tá certo? Mas há sempre alguma coisa em troca. Há sempre alguma coisa em troca. Então, no caso do Brasil, o Brasil já domina isso aí, tá certo? Agora, tem um outro também risco, no caso aí, com relação à proliferação dessa produção de energia, é o seguinte, é que quem produz energia nuclear, quem pode desenvolver esse enriquecimento local aqui,
ele tem, para um reator nuclear, tem reatores que funcionam com 15%, tá certo? Do enriquecimento, sai de 0,7% para 15%, outro com até 3%, tem reatores que funcionam. Agora, para você produzir uma bomba atômica também, é só estender esse processo para até 90%. É o mesmo processo. Esse aí é o X da questão. Certo, correto. Eu queria colocar aqui do Dr. José Pontes, e o resíduo dessa usina nuclear. Aqui no Brasil, por exemplo, como é que isso é tratado e isso está seguro ou isso, qualquer dia, por um terremoto ou um tsunami, ele pode se explodir aqui no Brasil? Há essa possibilidade ali em Angra? Eu não saberia dizer se essa possibilidade... Eu acho que essa possibilidade existe no mundo inteiro, certo? Ninguém está imune a uma catástrofe. Como é que é armazenado esses resíduos? É muito interessante a sua colocação no termo que você utiliza, porque tem pessoas que traduzem o waste como sendo lixo nuclear, o atômico, né, chamado lixo atômico. E eu acho que a compreensão de lixo na nossa sociedade é muito mais grave, a falta de compreensão do que seja realmente lixo, do que realmente o rejeito radioativo que é produzido pelas usinas nucleares. Todos os rejeitos, todo combustível que foi queimado nas usinas nucleares, em qualquer reator, ele tem um procedimento de estocagem, tem um procedimento de armazenamento, num critério de segurança que excede todo e qualquer sistema de possibilidades que nenhum outro pode ser comparado. Quer dizer, ele está no ápice de segurança em termos de estocagem, em termos de armazenamento, em termos de garantias de que aquilo está bem guardado. Como é que é certo? É dentro de piscinas, dentro do próprio reator, e ele ele vai ter um limite, como qualquer depósito, em que você tem que fazer uma prevenção de consumo e tem que fazer uma prevenção de espaço para a estocagem desses rejeitos. Quando enche a piscina, aí tranca a piscina e abre outra piscina, eu queria entender assim quando acontecer isso, eu acho que que se joga muito como se fosse, na verdade, uma esperança de que qual é a tendência hoje no mundo inteiro com relação aos rejeitos? É que você possa reciclar, que você não tenha depósitos de estocagem de lixo ou de resíduo, seja ele de que origem for. Então, a tendência do mundo inteiro é a reciclagem. E a tendência também, e eu acho que inclusive nasceu da ideia nuclear, dos resíduos nucleares, de que é necessário você estudar e pesquisar uma forma de reutilização de todo esse combustível queimado. Todo combustível queimado ele produz radioisótopos. E a utilização dos radioisótopos está aí. A gente sabe que tem utilidade. Ele está sendo utilizado em equipamentos, está sendo utilizado em várias áreas do conhecimento, dentro da medicina. Então... E por que a gente chama de energia limpa? A energia limpa é pela produção, né? A forma como ela produz, esse resíduo ela não vai para o meio ambiente. Esse combustível queimado fica dentro de uma vareta, ele fica dentro de um elemento combustível, e todo o conjunto de elemento combustível, de varetas de elemento combustível que saem do reator queimado na troca do combustível, vai para essa estocagem, que seria a estocagem de rejeito radioativo, que é uma piscina, certo? Então a gente diz que é limpa porque ela não tem contato nenhum. Qual é a possibilidade que você teria de que esse resíduo entrasse em contato com o meio ambiente? É no caso como aconteceu no Japão, em que houvesse um vazamento, onde, no caso, o vazamento não foi do reator, e sim porque era um vaso de pressão, e teria que aliviar essa pressão para que ele não explodisse. E foi necessário que soltasse essa pressão, e muita pressão, porque o sistema é um pouco diferente do Brasil, apesar de que no Brasil também usa água também, e é PWR, e lá era água fervente, quer dizer, superaquecido, vapor superaquecido. Então teve que liberar esse vapor, e esse vapor explodiu o prédio do reator, não o reator, não a unidade onde está o combustível nuclear. Que sai, como aconteceu em
em Chernobyl, porque não tinha um prédio de contenção, certo? Então, os sistemas realmente fica um pouco difícil da gente tentar colocá-los assim, num debate desse, essas questões técnicas de segurança, certo? Fica um pouco difícil porque pode a gente falar em termos que não sejam compreendidos e a gente termina não cumprindo o nosso objetivo. Mas com relação à sua pergunta especificamente, nada em termos de resíduo está mais bem guardado do que o nuclear, o resíduo nuclear, de uma usina nuclear. Certo. Eu queria colocar a professora Marlúcia, professora, o que é que a senhora poderia, por exemplo, esclarecer, entende, os nossos telespectadores e a mim próprio, né, sobre, para eu acreditar que a energia nuclear não vai causar mal nem a mim, nem os meus descendentes, nem os meus colegas, nem os meus amigos, nem a humanidade? Eu acho que uma estatística do tempo que se usa as usinas nucleares, essa forma de energia e a quantidade de acidentes, comparamos, deixa eu ver, com o que tem menos acidentes, que é o transporte aéreo. Então, quando se faz uma comparação entre os prováveis, né, produtores de tragédias, a usina nuclear realmente tem um percentual extremamente baixo em relação aos outros. Mas vamos comparar, por exemplo, com o petróleo. O problema do petróleo é uma escassez futura. Quer dizer, eu acho que o problema da usina seria se ter o melhor possível caminho para você ter segurança, certo? Então, ou seja, implica em pesquisa para cada vez melhorar mais. Por exemplo, o professor Cerejo ele fez uma observação interessante, que certamente, a partir deste acidente, desse último, vão surgir novos tipos de reatores muito mais seguros. Isso daí, com certeza. Então, se tem um conjunto já um conjunto muito pequeno de ações, né, assim, tão perigosas, com o desenvolvimento de pesquisa, nós vamos ter também muito mais segurança. E eu acho que o que a gente, né, ouviu, né, é que total segurança, infelizmente, o risco está sempre presente em qualquer processo. Então, eu acho que é seguro. Doutor seguro Cerejo, dentro dos processos humanos. Doutor Cerejo, eu posso ficar tranquilo em relação à energia nuclear? Olha, aí é um processo igual como... A gente pensa que está tranquilo dentro de casa, né? Exatamente. Agora, com relação ao lixo nuclear, é considerado lixo nuclear todo aquele subproduto que foi utilizado e que não dá certo mais para reciclar. Pronto. Que se der para reciclar, eles estão fazendo a reciclagem. Quando não dá mais para reciclar, quando ele fica lá eternamente? Vai se produzir, vai se investir mais energia do que ele vai produzir, então ele é considerado lixo nuclear. Agora, na minha opinião, para a segurança, o lixo nuclear deve ficar onde ele é produzido. Onde ele é produzido. Não estão trazendo aqui para o Ceará, não, é? Não estão trazendo aqui. Agora, é por causa... E outra coisa, o problema disso tudo aí é a radioatividade. A radioatividade, eu quero só alertar o seguinte, a radioatividade não foi criada pelo homem, tá certo? A radioatividade está na natureza, certo? Agora em níveis baixos. O homem, o que é que faz? Ele pega e concentra as coisas. Agora, novamente eu vou dizer que onde o homem está, ele degrada. Um reator nuclear, ele interfere com o meio ambiente. Ele interfere, tá certo? Como qualquer uma hidrelétrica, você sabe que ele... Eu visitei Balbina, a hidrelétrica lá no Amazonas, que foi construída para abastecer totalmente Manaus. Hoje abastece menos de 30% de Manaus. É verdade. E ali eu fui lá e verifiquei o seguinte, ela parece, a região local, eu andei de barco
a represa, e parece que é uma região muito grande que soltaram uma bomba atômica em cima, certo? De árvores mortas. Muito feio, essa a Balbina hoje. E não cumpre o papel dela, né? Essa é a ação do homem, né? É a ação do homem. Ação do Aonde o homem está, ele vai interferir com a humanidade. Ok, eu vou pedir aqui com o mundo. Ok, eu vou pedir aqui o último intervalo. Em seguida, voltamos para as considerações finais aqui no programa Universidade Viva, que hoje está discutindo energia nuclear. O programa Universidade Viva, infelizmente, está chegando ao fim. A senhora e os senhores têm 1 minuto para suas considerações finais e 1 minuto tem 60 segundos. Eu vou começar ali com a professora doutora Marlúcia Freitas Santiago. Aproveitando, né, para dizer que é muito agradável falar nesse assunto, um assunto muito atual, e para dizer que a energia nuclear existe, está aí para ser usada e que, se usada com todo o conhecimento que está sendo gerado, que foi gerado e que vai ser gerado, precisamos dela porque precisamos de muita energia. Ok. Professor Dr. Alfredo Nelson Cerejo. Cada dia que se passa, a demanda energética é muito grande. Você vê a quantidade de energia por pessoa hoje, estamos num nível, e esse nível, daqui a 10 anos, ele vai crescer muito mais ainda. Somado ao número de pessoas que vai chegar ao mundo ainda, porque a nossa taxa populacional é alta, não digo em termos de Brasil, do mundo, então a demanda energética vai ser muito grande. E por isso eu digo que o desejo do homem é sempre crescer, 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 também no seu conforto. Eu acho que nessa política nuclear não recua. Ela vai ser também uma das opções. Agora, não quero dizer que a energia solar deve ser abandonada, a energia eólica. Então, todas devem ser somadas para a produção de energia que o homem está solicitando. Ok, doutor José Pontes Moreira. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, em nome da Senem, e quero aproveitar e me dirigir à população, diretamente à população, que nós da Senem, nós estamos no escritório aqui em Fortaleza, à disposição de toda e qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer e saber ou tenha qualquer dúvida, porque o medo, ele é função exclusivamente do desconhecimento, do desconhecido. O que a gente mais teme na vida é o desconhecido. E será um enorme prazer ter esse contato com a população e dizer para ela de que o escritório fica na Avenida Santos Dumont, próximo ao posto da Coronel Jucália, número 3610, e nós temos o horário de servidor, nós somos servidores públicos, então nós estamos aqui servindo a população e gostaríamos que a população nos procurasse e realmente fosse interessada em conhecer, em saber o que é e tentar tirar toda e qualquer dúvida, porque nós estamos dispostos exatamente a isso, a colaborar. O senhor teria um site e um e-mail? Existe o site da Senem, né? Não o meu site, que também ajuda bastante, que é www.senem.gov.br, certo? Certo, e e-mail? E eu tenho o meu e-mail particular, né, que eu utilizo dentro do meu trabalho, que é jpontes@senem.com.br.
certo? Perfeito. E também, se for o caso, pode usar o telefone da Senem, que é o 35 33 8150. 35 33 8150, no horário de expediente normal, manhã e tarde. Ok. O senhor queria dar E nós, eu e Marlúcia, estamos na universidade, ela na Universidade Federal e eu na UES, estamos à disposição, qualquer pessoa que queira alguma informação, nós estamos prontos para dessa informação. Perfeito. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa é exibido sempre aos domingos pela TV Assembleia, canal 30, às 8 horas da manhã, com reapresentação às sextas-feiras, às 18 horas e 30 minutos. Nós temos um portal na internet, que é o youtube.com/FGFIES, onde você pode assistir na íntegra este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo seu canal universitário de Fortaleza, a sua FGF TV. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.